Olá, estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova. Obrigado por você ter optado em estar conosco. Você que estava aí ouvindo a programação da Web Rádio e migrou para cá, seja muito bem-vindo. Se você chegou agora também, seja bem-vindo. Nós vamos na próxima hora e meia com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Esse programa conta com a sua participação. Você liga para a gente no telefone 997-666-555, prefixo internacional 55 se você estiver fora do Brasil. E aqui dentro, se você estiver fora da região metropolitana de São Paulo, o DDD 11. Você também pode nos assistir, aliás, nos assiste pelas páginas do Facebook Live. E aí você deixa o seu post, faz o seu comentário, deixa a sua opinião, a sua pergunta. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este programa também vai ao ar pela web rádio, webradio.osemeador.org, daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, lá transmitido pela web rádio. Muito bem, nós estamos chegando com o programa de hoje. A equipe toda postos nos telefones, a Suzete, nos comentários o Anderson e no apoio, nos comentários o apoio o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio, todos, alguns aqui presentes e outros remotamente. Nós estamos recebendo com muito carinho hoje a nossa companheira Neide Barbosa, que passa a integrar aqui a mesa com a gente. Neide, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade, é uma alegria estar aqui. Nós é que estamos alegres com você aqui, a oportunidade de estar com você novamente aqui no Semeando a Boa Nova. A Neide Tarefeira, lá da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André, está conosco para falar de um tema bastante firme, bastante forte, né? Que é o aborto. Exato. O tema de hoje é aborto. As questões relacionadas ao aborto suscitam sempre aí debates e principalmente agora na atualidade isso tem chegado muito frequentemente. No nosso programa de hoje vamos falar sobre esse tema, sobre o aborto, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E você responde a pergunta do dia para a gente: o que você faz para valorizar a vida? Escreve aí para a gente, o que você faz para valorizar a vida? Neide, aborto é um tema que geralmente cria discussões, que geralmente cria aí dissensões entre as pessoas. Qual é a visão do Espiritismo sobre o aborto, hein, Neide? Sem dúvida, o aborto é um assunto de interesse do mundo todo, né? E no Brasil é um tema bastante polêmico e que divide opiniões dos defensores e opositores com fortes opiniões. E a doutrina espírita, nós vamos buscar a resposta a esta pergunta, Turíbio, na pergunta 358 do Livro dos Espíritos, onde Kardec se preocupou com essa questão e perguntou aos espíritos: o aborto é um crime, qualquer que seja a época da concepção? E a resposta dos espíritos: que existe sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Então a mãe ou qualquer pessoa vai estar cometendo crime quando tirar a vida da criança que está por nascer, porque se entende que ela está impedindo a alma de suportar as provas das quais ela se propôs naquela reencarnação, né? E aquele corpo é um instrumento que ela vai utilizar para isso. E a gente aproveita e busca também a pergunta 880 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o primeiro de todos os direitos do homem. E a resposta é bem clara: o direito de viver, né? E ele continua dizendo que, por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida, né? Então, a gente entende que o aborto provocado é um crime, é um gesto de violência, que traz sérias consequências, né? E a gente sabe que essas consequências podem ser espirituais, emocionais, físicas. E o direito à vida está, inclusive, na nossa Constituição, não é? No artigo 5, que é um direito inalienável, um direito inviolável, né? O direito à vida. Muito bem. Quando você fala direito à vida,
a gente considera a vida como esse conjunto de realizações que as pessoas têm, o viver, né? Estar realizando coisas, estar presente no planeta. Quando a gente fala em aborto, significa que estamos retirando esse direito dessas pessoas, né? Exato. É isso que você quer dizer, né? Exatamente. Nós vamos tirar a oportunidade do espírito experimentar, né, as suas vivências através de um corpo físico. Que o espírito só pode se manifestar através de um corpo físico, não é? Então ele perde essa oportunidade. Muito bem, você que está chegando agora aí, nós estamos aqui com o Semana da Boa Nova, falando sobre o aborto. O tema de hoje é o aborto. Entre em contato com a gente aqui, estamos aguardando a sua ligação 997-666-555. Marinho, bom dia, Marinho. Seja bem-vindo aqui ao Semana da Boa Nova. Obrigado por estar com a gente aqui. Bom dia, Turíbio. Alegria estarmos mais uma vez aqui presencialmente agora, né? Conseguimos equacionar as distâncias, a máscara, todas as precauções, né? O seu microfone está ligado? O Hélio aqui também conosco, né? Chegando também com a gente hoje, né? Muito bom. Todo mundo perdeu o medo de sair de casa, então está todo mundo aqui, mas dentro dos procedimentos. Eu diria que não é medo. Eu diria que nós estamos aprendendo a lidar com a situação, né? Estamos com os protocolos de segurança. Protocolos de segurança necessários, né? E tudo mais, com todos os cuidados, né? Agora, Marinho, a Neide falou a respeito da questão do aborto na visão do espiritismo, que o espiritismo valoriza a vida. Mas todas as religiões valorizam a vida. Em que o espiritismo se difere das outras religiões na questão do aborto? Tem alguma razão especial para o espiritismo tocar nesse assunto? Sem dúvida. A essência, um dos pilares da doutrina espírita, da filosofia espírita, melhor dizendo, é a questão da vida espiritual. É a questão da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Ou seja, nós somos espíritos. Estamos momentaneamente nesse plano, estamos momentaneamente nesta vida, neste planeta, mas quando a nossa vida física se extinguir, quando ela terminar, nós continuaremos sendo nós mesmos. Nós continuaremos sendo espíritos imortais, não é? Numa trajetória importante de amor, uma trajetória importante de crescimento, de melhoria sistemática. Então, quando nós falamos de atentados contra a vida, né, seja o aborto, até mesmo o suicídio, abordando isso um pouquinho, quando nós atentamos contra a vida de alguma maneira, né, seja a nossa ou seja de outros, nós estamos tirando dos espíritos que ali estão encarnados a oportunidade, o direito que eles têm de progredir. Não é? Então, a diferença que existe fundamentalmente do espiritismo com as religiões dogmáticas é que o espiritismo explica, ele traz assim a consciência das experiências espirituais que estão em curso, das experiências, das necessidades que o espírito precisa e tem para, muitas vezes, resolver os seus problemas, né? E a supressão da vida física, naquele momento, retarda essa caminhada do espírito, né? Então, a grande diferença está nesse sentido de que o espiritismo não olha a vida sob um prisma apenas material. Olha o material também porque precisamos, porque convivemos, temos que viver materialmente, mas trazemos que a verdadeira vida é espiritual. Ok. Hélio Delanossi, seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova, sempre entrando aí pelo telefone e hoje falando aqui presencialmente, fisicamente aqui. Muito alegre, muito feliz de estar aqui novamente. Né? Bom estar com você. Hélio, a gente está falando de um tema aqui que é bastante espinhoso, né? Um tema bastante controvertido, que é a questão do aborto, né? Evidentemente, as pessoas têm opiniões diferentes, etc. Tal, mas nós temos aqui a percepção, a visão espírita do aborto, a visão espírita da vida, que é o nosso grande foco aqui, né? Do ponto de vista espiritual, né? Os espíritos sofrem quando acontece um aborto. Os espíritos, não o corpo, a matéria, mas o espírito sofre com isso. É naturalmente que não deixa de ser, no mínimo, uma grande frustração, né? No mínimo, porque se não há
toda a reencarnação ela não ocorre por acaso, não há acaso no processo de reencarnação. E se ela não ocorre por acaso, se havia um planejamento e aquilo foi interrompido, certamente que causa uma frustração muito grande em ambos os espíritos, tanto naquele que está no reencarnante, que está por chegar, que estava tendo uma oportunidade, como também, às vezes não na hora, mas imediatamente após o ato do aborto, daquela que ia recepcioná-lo, de quem ia recepcionar esse espírito. Houve uma quebra, quebrou-se ali vamos dizer assim, um tratado, né? Um combinado, né? Quebrou-se um combinado e frustra, certamente vai, no mínimo, uma frustração, né? No mínimo, uma frustração muito grande. Dessa frustração vai depender muito da evolução, do tamanho da evolução desses espíritos, principalmente daquele que ia chegar, como ele vai se comportar daí para frente. Né? Ele pode só se comportar apenas como uma pessoa frustrada e eu vou estar ok, eu vou esperar uma nova oportunidade, como também ele pode ficar muito feroz, ficar brabo, né? Como a gente fala, né? Ficar nervoso, né? Não, agora eu vou me vingar, agora eu vou atrapalhar, agora eu vou fazer. Tudo é possível, né? Cada caso é um caso, né? Ou seja, eu diria que depende da evolução desses dois espíritos, daquele que ficou frustrado e daquele que frustrou, né? Mas e principalmente a Neide, que vai falar bastante sobre isso, que ela é mais categorizada para isso, né? E nesse processo, porque geralmente não é só dois que resolve isso aí, não, sabe? Teve mais alguém interfere nisso aí para que isso aconteça. E aí todo mundo tem um grau de responsabilidade, né? E de retorno sobre esse ato. Nós vamos falar disso mais adiante aqui, falar um pouquinho desses envolvidos aí dentro do processo de aborto, né? Bom, você que está aí acompanhando o nosso programa aí ao vivo pela rede social, seja bem-vindo. Essa parte aqui, esse espaço do programa tem o apoio institucional de duas empresas, da Cleaning Solutions, e a Cleaning Solutions é uma empresa que trabalha com produtos certificados pela Anvisa para combater a Covid. E a Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho ali da Praça Kennedy. Telefone 44 37 14 14. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Também somos apoiados nesse espaço aqui pela Superbanca. A Superbanca é onde o pessoal do Semedo Boa Nova vai depois do programa sempre tomar um cafezinho, e hoje que será pago pelo Hélio Della Noce, com certeza, né? Já está feito, já determinamos quem vai pagar o café hoje. Sabia que alguma coisa não ia dar para você, né? Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 49940443. Se você quer nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Lembrando que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, que é gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, daqui de São Paulo. Semana passada ganharam os livros a Natália dos Reis e a Luciana Paz. E hoje, no finalzinho do programa, nós vamos avisar quem são os dois ganhadores de hoje. Aborto, esse é o nosso tema de hoje. Diz aí o que você pensa sobre isso. Responde pra gente o que é que você faz para valorizar a vida. Estamos aguardando o seu contato. Fernando Botasso, bom dia, Fernando. Prazer estar com você. Fernando acompanhando aqui, monitorando todos os movimentos da rede social. Hoje nos auxiliando na parte técnica aqui. Como vai, Fernando? Como é que nós estamos nas redes sociais? Bom dia amigos aqui da mesa, bom dia ouvintes. A participação sim, logo cedo a Márcia Macedo entrou em contato conosco, o Verônia D'Angelo, a Sheila Paulovic, a Raquel Aparecida, Luiz Cláudio da Silva entrou em contato conosco, Santa Paroles, Ronaldo Rony, Elisete Leandrini, Leila Velar, e tem um detalhe, já tem aqui o pessoal participando, tá? Opinando e também contando algumas situações. No caso, a Santa Paroles, viu, Turípio? Sim. Ela falou o seguinte, que ela valoriza sempre a vida dela, tá? E ela conta um relato, né? Difícil, de repente os pais dela estavam com esse problema de repente abortarem ou não, tal, e a mãe foi firme, não, nós temos, tal, viviam numa situação difícil, e ela, a mãe toma a decisão de seguir com
com a gravidez, teve realmente a Santa Parolis, e essa moça, essa senhora, a Santa Parolis, que depois, no final da vida da mãe, que amparou durante 8 anos cuidando da mãe e do pai. Então, o relato bonito, né? Muito a filha bonito. que veio no mundo, pôde também retribuir um pouco do carinho, do amor dos pais, cuidando dos pais na velhice. Obrigado pela sua contribuição, da Santa, né? Obrigado pela sua contribuição, Santa. Muito bem, nós estamos falando sobre o aborto e a Neide é a nossa convidada de hoje. Neide, a gente fala muito na questão do livre-arbítrio, aliás, é um tema muito recorrente nas casas espíritas, abordar sobre a liberdade que as pessoas têm de decidir, a possibilidade que as pessoas têm de arbitrarem sobre a sua vida, etc. Né? Considerando esse aspecto do livre-arbítrio que cada um de nós tem, que cada pessoa tem, as mulheres não teriam o direito de decidir sobre o destino daqueles bebês que estão carregando no seu ventre? Então, Turíbio, essa é a alegação do movimento a favor do aborto, que a mulher é dona do próprio corpo, que ela tem direito de decidir o que fazer com ele, com a própria vida. Mas aí a gente pergunta, e sobre uma outra vida, ela teria esse direito, né? Que é a criança que está sendo gerada no seu ventre, que é um ser humano, e que, como a mãe, teve direito, né? Como a mãe teve direito da vida, a seu tempo, a criança tem o mesmo direito de viver, não é? E em relação ao livre-arbítrio, a gente lembra que o livre-arbítrio está sempre acompanhado da responsabilidade pelas consequências dos nossos atos, né? Então a gente tem a liberdade da livre escolha, mas teremos que responder pelos resultados. É a lei de causa e efeito, né? Quando você expressa responder pelos resultados, significa que nenhum ato da nossa vida fica impune, nenhum ato fica solto no universo, sempre tem uma consequência, nós somos responsáveis pelos atos, seja por um lado, seja por outro, nós somos responsáveis. Sem dúvida. A vida, ela nos dá a oportunidade da gente escolher, mas a gente tem que dar um retorno a isso, não é? A gente tem que ter noção de que, na medida da escolha, a gente vai se responsabilizar pelos resultados. É a lei da vida, né? E que nem um fio de cabeça cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Então, tudo está dentro da lei universal, né? Que comanda os nossos destinos. São as leis de Deus, e uma delas é a lei de ação e reação. Que todo ato, toda atitude, toda palavra, todo comportamento, ele tem uma reação, né? E a gente vai ter que estar se responsabilizando por isso. Muito bem, nós estamos falando sobre o aborto. Marinho, você queria fazer um comentário? Eu gostaria de, com relação à pergunta que você fez para a nossa convidada, para a Neide, trazer aqui também uma perspectiva. A questão do direito que se pergunta, né, que é exatamente o que os movimentos feministas, os chamados progressistas, chamados as teorias de esquerda, seja lá o que for, né, que o nome que tem aí, né, os educadores, filósofos de esquerda que trazem, representa muito a perspectiva material da vida. Sim. Né? Se nós olharmos a vida, se nós olharmos a nossa existência, a nossa vida, meramente sob a perspectiva material, de que estamos nesse mundo, chegamos, entre aspas, por acaso, e quando nossa vida terminar, quando viermos a falecer, que tudo termina, que não existe nada após a vida, que é a essência material, a perspectiva material que tem, é o raciocínio que essas pessoas e essas filosofias professam. Né? E isso é uma maneira de pensar. Quer dizer, nós não temos o direito de violentar nenhuma consciência de ninguém. Agora, quando nós pensamos com a perspectiva espiritual, quando nós transcendemos a dimensão material da vida, e eu digo nós aqui, não apenas os espíritas, mas todas as religiões, de uma certa forma, né? Por que os católicos, né, são contra o aborto? Por que os evangélicos são contra o aborto? Por que os espíritas são contra, não são favoráveis ao aborto? Porque o que tem em comum nesse aspecto religioso
é a consideração da vida do ponto de vista espiritual. Quer dizer, existe algo além da matéria, não é? E muitas vezes esses pensamentos se conflitam, não é? O que também não é bom quando existem os radicalismos, né? Como de vez em quando a gente vê por aí das grandes manifestações que existem, né? Ou seja, nós vamos conversar muito sobre isso no programa hoje, né? Mas a única contribuição que eu queria dar aqui é de que os movimentos para a liberdade, os movimentos que existem desses pensamentos progressistas, são eminentemente materiais e que não creem, né? É a ausência da fé, é a ausência de Deus, né? É a ausência da consciência espiritual que cada um tem, né? Claro que é um direito que as pessoas têm de pensar assim, mas enquanto nós, religiões, enquanto nós, espíritas principalmente, por sabermos, por conversarmos com os espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, por sentirmos os espíritos, aqueles que têm essa sensibilidade, nós temos a certeza, temos a convicção de que a vida, além da matéria, é uma realidade e, portanto, temos que estudar muito bem os princípios, né, que norteiam a nossa existência. O Neide, tem uma obra da Seara Espírita, né, que é uma obra muito, muito interessante, que aliás a gente recomenda para as pessoas que leiam, né, que é a história de Santos Dumont, lá no livro O Ícaro Redimido, né, do autor do Gilson Freire, pelo espírito Adamastor, né. E é uma obra muito interessante e tem ali uma passagem, eu não vou dar nenhum spoiler do livro aqui não, mas tem uma passagem ali que é muito interessante, que é quando o espírito de Santos Dumont está no corpo de uma mulher e ela faz um aborto, né? E ele então sofre todas as consequências, etc. Tal, mas depois é explicado a ele que ele precisava ter uma experiência de passar pelo amor materno. Ele precisaria sentir, pelo menos durante um certo tempo, o amor materno. E que ele sentiu, aquela pessoa transmitiu aquilo para ele antes de praticar o aborto. Aí eu digo para você, o espírito que está lá para reencarnar, recebendo aquela carga de amor, de energia bonita, no momento em que isso se rompe, ele deixa de ser amparado, a espiritualidade o solta, ele fica sem esse amparo, esse afeto, esse carinho que ele sentia deixa de existir? Ele vai estar sempre amparado, porque no momento em que ele se propõe a retornar à vida, tem toda uma programação, tem todo um acompanhamento de espíritos responsáveis por essa tarefa no mundo espiritual, e ele vai estar se preparando e vai estar sendo amparado. Entretanto, da forma como o Hélio colocou, que ele vai se sentir nesse momento. Se ele se sentir muito revoltado, indignado, ele pode ficar numa condição de nem aceitar a ajuda, né? E esses sentimentos se transformar em ressentimento, em ódio, em revolta, né? E acaba ficando cego, porque o espírito é um ser vivo, individual, distinto, e ele tem toda uma história, porque a doutrina espírita nos ensina que a gente já teve muitas outras vidas, temos essa e muitas outras teremos adiante. Quando você fala que o espírito pode se revoltar, isso pode ser a razão de uma obsessão futura? Sem dúvida, né? Ele pode, naquele momento, não aceitar que foi-lhe tirado o direito à vida. E isso pode ocasionar obsessões, perturbações, porque a gente sabe que o aborto, a violência do aborto, ele não vai afetar só a criança que está por nascer, mas a mãe também vai ficar com problemas emocionais, muitas vezes, psíquicos, físicos, né? Porque o organismo dela está ali preparado para receber uma criança e tem todo um metabolismo, uma mudança hormonal. Então, ela vai sentir esses efeitos, né? E o espírito também, ele pode, se ele aceitar aquela condição, dependendo da evolução, ele pode não ter esse sentimento de rancor e de revolta e querer, né, de alguma forma, se vingar, né? Então vai depender da condição desse espírito que está vindo. Hélio,
Será que essa pode ser uma situação que justifica alguns desajustes nos relacionamentos das pessoas na vida presente? Coisas do aborto do passado? Pode ser? Turíbio, Sim. Você pegou a ideia aqui, ó. Ah, é? Eu ia pedir licença exatamente para convidar o Hélio Para falar para falar um pouquinho sobre a questão o que significa a oportunidade do espírito reencarnar. Quer dizer, é fácil o espírito reencarnar? Basta ele querer, ele reencarna? Não, né? Tá aí, ó, na mesma linha, né? O que acontece depois? Será que dá o desajuste depois lá na família, né? Tomara fosse, né? Tomara fosse. E a gente imagina até muitos palestrantes falam sobre isso, que tem crianças que falam, não pedi para nascer, né? Fala para a mãe às vezes, né? Não pedi para nascer, tá? Aí fala, não, é que você não pediu, você implorou, né? Você ficou atrás, é muito difícil. A reencarnação não ocorre por acaso. Não ocorre por acaso. Essas informações estão em várias obras de Allan Kardec que falam sobre esse assunto. Outros espíritos também depois falam sobre esse assunto, que não ocorre por acaso. Se não ocorre por acaso, então é claro que existe aquelas encarnações compulsórias, né, que não é o caso, e que muitas vezes pode provocar também o aborto, né? Essa refuga do espírito, eu não quero ir, né? E ele cria tanto problema que ele cria problema na gestação. Mas aí são os abortos espontâneos, né? Que ocorrem espontâneos. E nós vamos falar disso aqui também. Tem origem nele, nessa recuga do espírito que quer chegar. Mas daquele que quer vir do que foi combinado, do que foi acertado, é uma frustração muito grande quando isso é impedido. Principalmente quando você imagina uma família que tem, por exemplo, foi o terceiro filho. Não foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro. Aí a família já se estabilizou, fala, eu não quero mais ter problema agora, né? Já estou viajando, está tudo bem aqui comigo, está tudo muito bom. E não deixa vir aquele que na hora de vir alguém impede que ele chegue, né? Então a reação é imprevisível, né, Marinho? É imprevisível, você não sabe o que vai depender. Quem tem criança em casa sabe disso. Eu, por exemplo, agora estou cuidando de 2 netos, né? Uma das minhas funções agora é cuidar de 2 netos. E você fica observando a reação quando você frustra eles, já encarnados, né? Você frustra eles de alguma coisa, tem um que aceita, um deles é tranquilo, fala não, ele aceita, não, tudo bem. O teu outro, que você fala não para ele, ele esperneia, ele grita, ele chia, você fica imaginando, então, quando vão chegar esses espíritos, quando você falou não para ele, qual vai ser a reação dele, né? Porque esse processo da reencarnação é muito complexo, é muita gente envolvida, muito espírito envolvido nesse processo. É uma equipe, né? Tem um departamento que trabalha de reencarnação, que é inclusive retratado no livro Nosso Lar, né? Ali, que cuida desse assunto. Então não é à toa. Então frustrar isso daí, quando a gente para um processo desse, como disse a Neide, principalmente o metabolismo da própria mulher, né? Que vinha se preparando, se adequando para receber. De repente você interrompe aqui, parece que não aconteceu nada. Parou, não parou, não, porque tem um monte de coisa que vinha para acontecer. E como é que vai acontecer? Nós temos casos, por exemplo, nós sabemos de mulheres que às vezes perdem a criança não nasce e ela depois continua dando leite, né? E o leite continua jogando porque estava no processo, todo aquele processo dela fabricar o leite para uma criança que já não está mais ali. Então, quando você mexe com isso, né, é complexo, né? Ele está falando de reencarnação e eu estou me lembrando do livro Missionários da Luz, de André Luiz, que conta detalhadamente, se alguém tiver interessado em conhecer, o reencarne de um espírito chamado Segismundo. De como é organizado o reencarne dele até o momento. Ele vai estar atuando no óvulo ali que vai estar sendo fertilizado, escolhendo inclusive o espermatozoide adequado para que ele possa vir e atuar na vida de acordo com a sua programação espiritual. Então é um processo assim, muito detalhado, muito cuidadoso, feito com muito carinho, não é? Pelos amigos espirituais, e tem toda uma complexidade, né? Muito bem, Marinho.
eu fico aqui imaginando, né, quando a gente provocou a ideia do relato do Hélio, né, a gente fica aqui imaginando e lembrando de um relato de uma entidade espiritual que se manifestou aqui nesta casa, num dos trabalhos mediúnicos, né, a grande frustração e a grande contrariedade que ele teve. Aliás, era um trabalho que nós chamamos de desobsessão, porque ele estava, de uma certa forma, atuando muito sobre os pais, né? Porque era um espírito que se sentia muito sozinho ali antes de reencarnar. E para ele, a grande alegria dele seria voltar ao convívio dos familiares. De alguma maneira, ele estava anseando muito para que ele pudesse voltar ao convívio daqueles que um dia o acolheram, voltar ao convívio daqueles momentos de alguma alegria que ele teve aqui neste mundo, apesar de sermos um mundo de provas e expiações, né? E então foi feito todo um planejamento para que aquilo ocorresse. Ele teve que esperar muito tempo por essa oportunidade. Inclusive foi ele quem colaborou, de uma certa forma, na aproximação do casal. Quer dizer, já fazia parte do planejamento que ele teria essa oportunidade, mas como ele também, quando na outra existência provocou muitos desentendimentos, uma das coisas que ele tinha que fazer para ele conseguir a oportunidade de voltar seria ajudar aquelas duas almas que ele, em um certo momento, fazia uma jogar contra a outra, aproximá-los e ajudá-los a chegar numa condição de consumar um casamento para que ele pudesse nascer. Ou seja, foi um processo longo de oportunidade para que aquilo... E quando acontece, efetivamente, aquele momento tão desejado, que teve anos de planejamento para que ele pudesse realizar, o casal decide não lhe dar a oportunidade e foi provocado um aborto. E daí toda a frustração, toda a reação, né, de muita raiva e o assédio espiritual que depois tinha para aqueles pais que negaram aquela oportunidade, aquela questão toda, né? Então isso é apenas um pequeno exemplo do que o Hélio colocou, de um caso que nós podemos ouvir o relato desse espírito nesse momento, né? Ou seja, nascer não é simplesmente uma coisa banal. Não é uma coisa assim da vida material que vou gerar um filho e não vou gerar um filho e pronto. Não é isso. Nós estamos falando de alma, estamos falando de sentimentos, estamos falando de história que as pessoas têm, estamos falando de oportunidades que as pessoas têm de se reunir muitas vezes nos laços de amor. Estamos falando de oportunidades de ajustes, de consciência, de coisas que às vezes a gente comete e a gente fica se lamentando, puxa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e a gente carrega depois para o mundo espiritual uma dor de consciência de alguma coisa que a gente devia ter feito perante o ente querido, e vai ser muitas vezes na reencarnação, na volta, que nós vamos ter a oportunidade de nos redimir daquele problema de consciência. É disso que nós estamos falando. Sim. Quando a gente diz, né, a questão do aborto, né? É a lei de Deus, né? É a lei de Deus que está atuando, a lei da realidade da vida que está atuando sobre o aspecto espiritual. Em constante, Turíbio e Neide, Fernanda, Marinha, veja bem, não podemos esquecer de uma coisa, que a dor da exclusão, o sentimento da exclusão, você ser excluído, é a maior dor que um ser humano consegue suportar. Ela segundo os especialistas, ela é comparada à dor dos nervos trigêmeos, que é a maior dor física que a pessoa suporta. A partir daí ela desmaia, né? A partir dessa dor ela desmaia. Até aí ela suporta. A exclusão é que é comparada ao nervo. Eu conheci pessoas assim, que defendiam o aborto, né? Defendiam o aborto porque eles não imaginam que tem um ente, alguém que pensa, que está pensando ali, que ele vai se sentir excluído. Então, essa mesma pessoa, uma vez eu tive essa experiência, e essa pessoa foi excluída de uma coisa, de um processo meio banal no dia a dia, e ele se revoltou, ele gritou, criou uma confusão. Eu falei assim, olha que confusão você está criando. Só porque você não foi convidado para sentar à mesa, né,
Não, porque eu tinha direito, isso aqui. Não, você está se sentindo excluído, não está? Eu falei, é a mesma coisa acontece. Imagina um espírito que é impedido de nascer. Mas ele não pensa. Claro que ele pensa. É um ser que está lá, ele pensa. Essa exclusão é muito forte. Raros seres humanos, muito raro o ser humano que suporta a exclusão sem sentir de ter uma reação assim de raiva muito grande. São raros. Porque às vezes a pessoa controla e não exterioriza, mas sente. Você não foi chamado por uma coisa, você foi na hora que você não foi escolhido. Essa exclusão, então, e o ser humano, e o aborto é uma exclusão das mais complexas. Eu estava citando um caso, eu citei agora há pouco um exemplo, mas se você é o terceiro que ia chegar, certo? Vamos pegando assim, e chega na hora, a pessoa rompe, não vai não, que tá muito bom aqui, não vamos trazer mais criança aqui não, para não atrapalhar o nosso dia a dia. Como é que ele se sente, né? Ele chegou e falou, peraí. Excluído. Peraí, eu colaborei com esse caso que o Marinho contou, eu colaborei, juntei o casal, juntei tudo, arrumei tudo, agora na minha vez, você não quer me receber. E tu não sabe o que é exclusão mesmo. É exclusão. Eu gostaria de ressaltar que mais do que exclusão, é um assassinato. Eu sei que é forte a palavra, mas a gente precisa muitas vezes ser um pouco mais claro. De repente você está no plano espiritual, o casal não quer ter filhos. É um direito de não querer ter. Por isso tem os métodos anticonceptivos, ok? Uma coisa é a pessoa se precaver, não querer filho. Outra é o filho já estar lá. Porque é um ser vivo, ele está vivo. A gente tem que entender que é um ser vivo. E nesse caso você está aniquilando uma vida. É diferente quando ainda não teve a ligação, mas uma vez feto já é um outro ser humano. Então, nesse caso, nós temos que ressaltar a importância de preservação da vida. A vida da mulher, a mulher tem direito ao corpo dela, sim, só que a criança que está lá é um outro corpo. Então, da mesma forma que a mulher tem direito ao corpo dela, o bebê, o feto que está lá, é um outro espírito que está lá, que já tem formação somática, está em desenvolvimento. Está lá. Mas é isso que eu ia justamente perguntar para você, Neide, porque o que o Fernando está falando nos remete a pensar o seguinte: qual é o momento em que o espírito fica junto com o corpo, né? Que momento isso acontece, né? Dá para a gente dizer assim, olha, o espírito só chega depois de alguns meses. Como é que é isso? Em que momento que acontece esse espírito e dele chegar no corpo, né? E tem algum momento em que o aborto não gera consequências, né, para o espírito? Então, na doutrina espírita, a gente busca lá na pergunta 344, que está afirmando que o momento que a alma se une ao corpo é o momento da concepção. Exatamente no momento onde o espermatozoide se encontra com o óvulo e há fecundação, ali nas trompas. Então, isso você está falando muito importante. Ali o espírito já chega. Sim, ali o espírito já é ligado fluidicamente ao óvulo. Essa história do Segismundo, ele não era um espírito tão evoluído e também não era um espírito tão inferior. E ele estava ali atuando magneticamente para que o ovo fertilizasse o espermatozoide adequado. Então, a ideia de que o espermatozoide mais rápido é que chega e que fecunda o óvulo, não é verdade. É aquele mais adequado, aquele mais apropriado, mais útil. E é escolhido pelo próprio espírito e por esta equipe que está trabalhando nesse reencarno, né? Eu gostaria de falar, porque dizem que o feto não sente, né? Dizem que o aborto pode ser efetuado porque o feto não tem sentimento. E não sei se vocês conhecem, eu assisti há muitos anos atrás e agora eu revi um filme chamado O Grito Silencioso, de um médico norte-americano. Ele lançou esse filme em 1985. Ele era conhecido como o rei do aborto. Ele tinha, inclusive, um papel desempenhado na legalização do aborto nos Estados Unidos. Ele fez centenas de abortos. E quando ele fez uma ecografia de o que acontecia durante um aborto, ele nunca mais fez o aborto. Então, ele relata nessa ecografia todas as reações do feto. O feto sente medo, sente dor, sente apego à vida. Ele percebe que ele vai ser expulso dali e ele tem toda uma reação. É algo assim impressionante.
né? É um vídeo, um filme. A pensar, né? É para levar as pessoas a pensarem mesmo. É forte, né? esse filme, muito forte. Mas ele vai falando, o médico mesmo. Ele vai falando do procedimento e passando o filme. E você vendo ali o que aquele feto está sentindo de 12 semanas. Então, é muito chocante, mas importante que a gente busque conhecer esse aspecto, né? Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, ao vivo, sendo transmitido pelas páginas do Facebook Live aqui do programa Semeando a Boa Nova. Você nos acessa, programa Semeando a Boa Nova lá no Facebook e nos assiste em tempo real. Deixa a sua opinião, responde a pergunta: o que você faz para valorizar a vida? Conta pra gente aí, estamos aguardando a sua comunicação. Liga pra gente, 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. Você manda o telefone, liga pra gente aqui, manda a sua pergunta, dá a sua opinião. E se você está fora de São Paulo, DDD 11. Está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Fernando, como é que nós estamos nas redes sociais? Eu sei que tem bastante gente escrevendo aí. E aí tem algumas perguntas. Uma pergunta que eu já queria colocar, né, é o seguinte, que a Raquel Aparecida está querendo saber um pouco mais quais... Fernando, dá para repetir? Nós tivemos só um probleminha técnico aqui, o Fernando está falando sem microfone. Os demais estão com o microfone de lapela e eu preciso desse daqui, aí não tem jeito. Vamos lá, gente. A participação dos ouvintes, o Michel entrou em contato conosco, Raquel Aparecida, o Patrício, Eduardo Patrício, o Ronaldo Rony, também ele entra em contato conosco. Tem gente de longe nos ouvindo aí, hein, pelo jeito, hein? Tem muita gente, tá? Tem o pessoal também de Itu que entrou em contato conosco, tem o pessoal de Portugal... e tem algumas perguntas aqui que devem ser feitas. Viu, parece que tem uma de Goiânia, a Ana Flávia lá de Goiânia também está com a gente. Obrigado, Ana. Olha só, a Raquel Aparecida, ela está interagindo junto com os outros ouvintes aqui no Facebook. E aí ela pergunta, né, se teria nas obras espíritas outra referência sobre reencarnação, além desse do Sigismundo? Ela pergunta. Outra referência? Outras referências. Quem que está perguntando? A Raquel. Raquel, vou dar uma Aparecida. dica para você. Raquel, dá uma lida no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, é uma das obras básicas. Na segunda parte dele, são relatos de espíritos que falam da vida passada, do momento que eles estão aguardando para voltar. Dá uma lida lá que você vai encontrar bastante informação sobre isso. Aliás, a literatura espírita é repleta disso. Mas ali é para conhecer, né? Tem o livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, que inclusive em 2000 se transformou em filme, né? Que relata a vida de abortados, né? Tem o livro Os Abortados, de Espíritos Diversos. Especificamente sobre aborto, a questão do aborto, como Os a pergunta aqui. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que eu já queria colocar aqui. Então faça. Mesa. Ronaldo Rony, ele pergunta o seguinte: quando o espírito reencarnante decide não querer mais nascer, ocasionando o aborto espontâneo, como ele fica perante a lei? Então, uma coisa, o espírito, ok? Ele já está ligado ao corpo. Só que de repente ele toma uma decisão, tem medo, alguma coisa, e ele não quer mais nascer. Como ele, o espírito, fica perante a lei? Pergunta que é feita. Quem quer responder? Neide quer responder? Hélio, Marinho. Quando ele é abortado espontaneamente. Essa é a verdade, pergunta. quando ele se recusa. Quando ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. Ele o não espírito, quer. O Já espírito tá quer ligado, romper. então o Ele quer espírito romper. se ligou, tá no útero, É. tá? Aí o espírito, Não o feto, quer. não quer. Ele vai sofrer as consequências, não é? Também. Quando ele na última hora desiste. Mas pode acontecer. De no último momento ele falar: ai, não quero, estou com medo, não vou dar conta. E como os laços ali são frágeis, não é? Ele pode desistir, né? Mas Vai ele ter é que ser, consertar depois, né? sem dúvida. Tem que Ele vai ter consertar outras depois. oportunidades, né? Porque todos têm Uhum. outras oportunidades. Mas isso vai ter que começar de novo, todo esse processo. Na verdade, não há nada que fique impune. Pois é. Qualquer decisão nossa está sujeita à lei de ação e reação. É. O Hélio já falava disso, você também citou no início do programa. Marinho, você queria falar? Eu queria pedir para o Fernando fazer o favor de repetir a pergunta do ouvinte. Espera um pouquinho. Então, a ouvinte, ela pergunta o seguinte: olha, imagine que o espírito, tá? Ele já está no ventre materno e o espírito não tem vontade
mas de seguir adiante. Ele não quer. O espírito toma a Sim. decisão, tá? Ele é consciente, ele fala, eu não quero nascer, eu não quero estar aqui, eu estou com medo, alguma coisa assim. Então, qual a responsabilidade desse espírito de fugir da responsabilidade da própria vida? Ele toma essa decisão. Não, sem dúvida. Eu acredito que esse recuo que existe, ele é mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes, diante das provas difíceis que esperam a gente, diante das circunstâncias difíceis que nós sabemos que nós temos que enfrentar por conta de equívocos anteriores, por conta de problemas de consciência que a gente tem, às vezes nós participamos desse planejamento reencarnatório, então é comum nós sabermos que tipo de existência que nós vamos ter. No primeiro momento a gente se entusiasma porque vai ter a oportunidade da redenção, vai ter a oportunidade de nos acertarmos perante a lei de Deus, vamos ter uma encarnação difícil, mas quando terminar nós vamos estar melhor posicionados perante Deus e perante a consciência. Tudo isso acontece, mas na hora H, na hora que a gente... eu costumo... Tem uma expressão que eu costumo brincar muito, é uma condição da vida aqui material, mas que expressa isso. A gente planeja muito, às vezes, mudar de casa, né? A gente planeja muito que vamos para uma casa nova, vamos para uma cidade nova, a gente planeja aquilo, ficamos contentes, ficamos imaginando, ficamos sonhando, tudo, até o dia que encosta na porta de casa o caminhão da mudança. O dia que encosta o caminhão da mudança na porta de casa, a gente fala, puxa, agora não tem mais volta, né? Então, esse sentimento que eu brinco assim às vezes, ele ocorre também nesse momento. É o momento que o espírito fala, bom, agora não tem mais volta, né? Agora eu tenho que ir. E é comum acontecer esse receio, né? Mas mesmo nessa circunstância, o espírito é apoiado, o espírito reencarnante sempre, né? Tem a sustentação. Mas há situações de recuo mesmo. Há situações de que fica inviável prosseguir com aquilo pelo recuo que o espírito tem. E aí é quando pode acontecer, é uma hipótese, não é a única hipótese, não estamos dizendo que é assim, pode acontecer o aborto espontâneo. Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, uma questão técnica, ajustes técnicos, e a gente volta já, mas antes da gente ir para a paradinha, eu vou deixar uma pergunta para a Neide. Neide, aquelas situações típicas, a mãe não está preparada para receber, o feto está doente, tem problemas na formação, estupro, doenças, etc. O aborto é aceitável? Você vai responder já para a gente. Você que está aí acompanhando a gente, não sai daí não. Fica aí que a gente já vai voltar já. Vai abrir uma sala de vídeo para chamar os seus amigos, para eles também compartilharem com a gente do Semeando a Boa Nova de hoje. Voltamos já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Muito bem, nós estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos com o tema aborto, convidando você a participar. Liga pra gente, telefone DDD 11, prefixo internacional, se você estiver fora do Brasil, 55 997 666 555. Repetindo para você anotar aí, 997 666 555. Hoje está com a gente aqui a nossa companheira Neide Barbosa, tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Lembro também que esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Acesse o site para você conhecer um pouquinho mais. Lá no site você não vai pôr o tio no ar e vai escrever Indi de Indústria, www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente. Lembro que hoje estamos falando sobre aborto. Sábado que vem vamos falar de adolescência. Estará com a gente aqui o nosso companheiro lá de São Bernardo, o Valteno Silva, vai estar com a gente aqui falando desse tema tão importante também. E todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, que são gentilmente cedidos pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Neide, tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo. Sim. E a pergunta era assim: nas situações em que acontece um estupro, doenças do feto, que são previamente identificadas, evidentemente, na gestação, as futuras mães não estão preparadas. Nesse caso, o aborto se torna mais aceitável? Então, Turíbio, mesmo quando a gestação decorre de uma violência como o estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, né? Ainda que haja um respaldo na legislação humana, porque ali está um ser humano, e como tal ele tem direito à vida, esse direito é inviolável, né? E aí a gente se pergunta, mas um crime justifica outro, não é verdade? E também seria justo perguntar se foi a criança que cometeu o crime, porque no caso seria atribuir a responsabilidade a um delito que ela não tomou parte. Então é uma questão que a gente tem que estar atento, que é um outro ser que está sendo gerado ali e que ele não tem culpa daquilo que ocorreu com a mãe, né? Neide, e naquelas situações, como complemento dessa, só para instigar mesmo, né, você, né? E naquelas situações em que o nascimento desse bebê colocaria a vida da mãe em risco? Sim. E aí? Essa questão é a única que a doutrina espírita entende que é justo, né? Se salvar aquele que está vivo daquele que ainda não veio para o mundo, né? Só nesse caso. Mas eu ouvi esses dias a história do Divaldo, ele contado por ele mesmo. Ele falando que era o 13º filho de uma família muito modesta e que a mãe engravidou dele já no começo da menopausa. E que ela estava muito fragilizada depois de 12 filhos e 3 abortos espontâneos, né? E aí o médico mesmo sugeriu, falou, puxa, por que a senhora não aborta? Porque está muito fraca, corre risco de vida. E ela se negou, disse que não, que ela preferia morrer e dar a vida a alguém. E ela continuou viva e ele também, o Divaldo, que é essa pessoa fantástica, não é? E ele diz que é profundamente grato pela mãe não tê-lo abortado, né? Fernando?
é interessante a participação dos ouvintes e a sintonia também, não só pelo Facebook, mas a sintonia mental. Porque o Rony, ele comentou muito próximo do que a Neide acabou de falar, que o aborto é sempre um tema de muita discordância, principalmente em situações de gravidez gerada através de um estupro. Mas daí eu penso, ele falando, né? Se mesmo em um ato como esse, estupro, Deus envia um novo espírito à Terra para uma reencarnação, penso e entendo que será uma falta para a mãe que faz o aborto. Essa é Como é que é que ele fala? Repete novamente. Ele fala que ele acredita que mesmo no caso de um aborto, tá, é um espírito que está ali no ventre materno. E será sempre uma falta para a mãe que faz o aborto. Então, a mãe que comete o aborto, mesmo nesse caso, seria uma falta, um equívoco dela, na visão dele, né? Foi bem explanado pela Neide também. Turíbio, você quer comentar, Mário, isso aqui antes? Deixa eu só aproveitar, okay, porque tem uma outra pergunta da mesma linha, eu já passo para o Marinho, que é da Márcia Macedo. Ela fala o seguinte, uma questão que tem me intrigado muito é o caso de estupro de crianças. No caso atual da menina de 10 anos, aqui no Brasil, né? O que a doutrina pode falar para nos ajudar? Sabemos que isso ocorre em outros países por tradição, ou seja, crianças que se casam com adultos. Como entender isso pelo prisma da doutrina? Me parece que a importância do nosso tema de hoje tem a sua importância intrínseca, porque essa questão do aborto ela sempre foi muito controvertida, dependendo da filosofia ou dependendo da maneira de pensar que as pessoas têm. Materialistas versus espiritualistas, materialistas versus religiosos, né? Tem até os religiosos que são fundamentalistas, né? Que mobilizam, fazem manifestações, procuram violentar consciências, né? E a posição do espiritismo é uma posição de esclarecer. O espiritismo em si, ele não proíbe nada, tá certo? O que o espiritismo faz é esclarecer as pessoas, esclarecer as consciências, para que ela possa bem usar o livre-arbítrio dela, né? E nada é também tão, assim, 880 nas coisas. Nada é tão preto e branco nas coisas. Existem situações delicadas. Esta situação da criança, por exemplo, de 10 anos, né, que foi violentada, que gerou aí uma gravidez que não veio por amor, uma gravidez que veio com o produto de uma violência, não é? Pondo a vida da criança em risco, né? Quer dizer, como é que nós poderíamos estar, como espíritas, né, julgando se essa criança de 10 anos está cometendo um crime ou não pelo aborto, né? Como é que nós podemos aqui fazer um julgamento dos pais dessas crianças que percebem que ali tem um risco de vida e decide se aquela criança de 10 anos vai ter direito à vida ou não? Como na doutrina espírita está muito claro que, no caso de existir risco de vida da mãe, que é preferível que se opte pela manutenção da vida da mãe, que é uma vida que já está em curso, do que uma vida que ainda vai estar no seu início, porque esta vida que está no seu início, ela pode tentar novamente depois. Aquela que está em curso, ela tem prioridade nessa questão. Lembrando que a gente tem que saber que de fato existe risco mesmo, né, Mário? Não é uma presunção, né? Claro, e o risco, aí vem a questão do bom senso. O que é o risco? Quem que avalia o risco, né? Como é que nós, com os nossos recursos limitados, quantas vezes nós temos situações de pessoas que estão em coma, que são dadas como pessoas que já não têm mais vida, os parentes querem que, de alguma maneira, se desligue ali os equipamentos todos, não é? Para que possa existir ali um desenlace menos sofrido. Há alguma resistência que seja feita e logo depois aquela criatura volta à vida. Então, como é que nós podemos fazer qualquer julgamento numa situação dessa que possa dizer
que é desta maneira ou daquela. Ou seja, nós temos que respeitar uma outra lei também, que é a lei do livre-arbítrio das pessoas. As pessoas têm o direito de tomar as decisões, mesmo que se equivoquem, mesmo que errem. Vamos pensar agora um pouquinho nas inúmeras mães, inúmeras mulheres que já provocaram o aborto de alguma maneira, tá certo? Por uma decisão que tomaram, né? Para nós, está claro que aquela decisão foi uma decisão infeliz. É uma decisão que está lhe trazendo, se não trouxe ainda, vai lhe trazer problemas, tá certo? Mas ela tinha o direito de tomar aquela decisão, vamos assim dizer. Apesar, nós sabemos que, como espíritas, nós cometemos um crime perante a lei de Deus e perante a lei dos homens quando a gente provoca o aborto. É um crime, sim, perante as duas leis, tá certo? Nós temos que preservar sempre a vida, né? Mas o que nós não podemos fazer é sentenciar para todo sempre aqueles que cometeram o crime. Aquele que cometeu o crime, ele precisa ter a oportunidade de se redimir. Ele precisa ter a oportunidade, de alguma maneira, de podermos continuar com a sua existência, né? Temos que pensar naqueles que cometeram esse equívoco, cometeram aquele erro, e saber como é que ele... e orientá-lo como que ele pode fazer para quitar a sua consciência. Então, no caso da menina de 10 anos, que era tido como risco de vida, não existe esse aspecto, porque está claro que ali a opção que a família fez era uma opção de preservar a vida da criança. E se a família tivesse usado o livre-arbítrio e tivesse dito, não, vai deixar nascer, e essa menina de 10 anos morre ali porque está em risco de vida, como é que fica? Veja a dificuldade que tem muitas vezes, por isso que nós precisamos ser muito cautelosos com os nossos julgamentos, né? E entender que a lei de Deus é uma lei de amor. É uma lei de bondade. É uma decisão muito mais de preservação da vida da menina do que do espírito exatamente. Que estava lá, lógico. E muito bem, Neide. É nesse aspecto que o Marinho está colocando, né? De que a condição da criança fica complicado a gente falar fora da situação, não é? Porque quando a gente está vivendo na pele a situação, é diferente. Então, eu percebo que houve muita discussão em torno do que se acha, do que se deve fazer. Mas como é que estavam esses pais, essa menina? Como é que era toda a conjuntura de vida, não é? E é difícil a gente julgar e a gente não tem essa capacidade, né? E essa possibilidade de dizer o que o outro deve fazer, né? Porque a doutrina espírita, ela esclarece. Ela esclarece, mas ela não julga, ela não condena, né? Mas ela esclarece e a gente tem que passar esse esclarecimento adiante. Porque muitas situações ocorrem por falta de informação, de entendimento desse aspecto da vida espiritual que a gente, na doutrina espírita, defende porque busca compreender a vida depois da vida, não é? A continuidade. A continuidade da existência. Infinita. Exatamente. Desculpa aí. Foi que eu te interrompi, eu peço desculpa. Pode falar. Minha esposa estava falando hoje, eu estava comentando do programa hoje com ela, e eu não vi, ela viu, ela falou assim, não, mas eu vi um médico muito conceituado falando a respeito desse caso, né? E falando da inconformidade que existe, da impossibilidade do tamanho de um risco que existe de uma menina de 10 anos, com aquele corpo daquela menina tinha, de prosseguir com a gestação. Não tinha, seria... Não teria a menor condição. Ele explicou, deu todas as... E a comprovação, né? Deu não é porque pegar um caso desse, até para a gente pegar um caso desse para particularizar, aí, né? Aí não. Não, a comprovação é que a cirurgia demorou quantas horas? 6 horas, 7 horas, uma cirurgia que normalmente se faz em alguns minutos. Mas por que demorou tanto assim? Porque tem ali uma situação de alto risco, não era um risco... Era impossível, não prosseguiria. Não tem órgãos formados, o corpo não está preparado, é complicado isso do ponto de vista técnico. E nesses casos que entra justamente o bom senso, como o Marinho colocou aqui, e a Raquel Aparecida, ela concorda com o Marinho, ela fala o seguinte, eu concordo que toda a vida é preciosa, sou contra o aborto, tá?
Mas não caberia aqui aquela citação, cada caso é um caso. Esse caso é Então, a muito Neide Claro. acabou de falar isso. E lembrando que esse caso específico entra justamente no que Kardec falou. Com relação ao aborto, no caso que se o feto pode o quê? Trazer risco de vida à mãe, nesse caso, sim. Nesse caso, é autorizado porque é mais válido preservar a vida da mãe, como o Marinho também colocou, que vai ter a possibilidade de uma outra situação, de repente, deixar aquele espírito vir, porque está correndo risco a mãe. Só pegar um outro detalhe também, Sim. que... Aproveita e dá uma geral aí. Conta pra gente como é que estão os nossos ouvintes aí. Olha, tem bastante gente participando e tem algumas perguntas que a gente precisa colocar, tá? O Ronaldo Rony, ele cita aqui também, quem puder para ler o Reformador, tá? De agosto de 2007, que é muito esclarecedor sobre o tema. Tem uma participação aqui do nosso amigo Edson Lorenzini, que ele fala o seguinte, que o aborto nem sempre é uma decisão somente da mãe. Aqueles pais que cometem um aborto têm a oportunidade... Aí ele pergunta, aqueles pais que cometem um aborto têm a oportunidade de ressarcir esse ato? E como? Então, deixa eu aproveitar, Neide. Ótima pergunta do Edson. Aproveitar para ampliar um pouco mais. Qual é a responsabilidade? Como a doutrina espírita vê a responsabilidade dessas pessoas envolvidas? O médico, aquelas pessoas que não vai lá, faz isso. Qual é a responsabilidade que tem? Aproveitando essa pergunta do Edson, muito bem colocada aí. Esse povo vai ter que resgatar tudo isso um dia ou não? Todos os coparticipadores vão estar com a sua cota de responsabilidade, não é? O pai, a mãe, os ginecologistas. Inclusive, essa questão, lá no livro de Emmanuel, Lei do Amor, ele deixa bem claro isso, né? Que essas pessoas vão sofrer as consequências de acordo com a forma como que eles são responsabilizados pela causa, né? É tudo muito equilibrado dentro da lei de Deus, né? A gente fala pelos nossos modelos, assim, pela nossa ideia de justiça, que é tão limitada, tão estreita, mas a justiça divina, ela é infinita, a misericórdia, a bondade do Pai, né? Então, se um filho pede um pão, o pai não vai dar uma cobra? Então, imaginemos Deus, né? O quanto ele não é amoroso e a possibilidade da gente retornar é sempre para rever aquilo que a gente... E quem de nós pode dizer que já não, né, fez coisas erradas que a gente tem que voltar e rever isso, né? E corrigir isso. Bom, Toribio, Marinho. Eu gostaria de voltar um pouquinho nesse ponto para licença de vocês, Claro. para nós estendermos um pouco a contribuição do Edson Lorenzini aqui, o que me parece muito oportuno também, o que ele trouxe. Nós sabemos que pela filosofia espírita, quando nós cometemos um equívoco, ou quando nós transgredimos a lei de Deus, de alguma maneira, que não é só na questão da preservação da vida, nós transgredimos a lei de Deus em muitas outras coisas, né? Nós temos aquelas fases conhecidas, né? Do arrependimento, tá certo? E depois vem a questão da reparação, né? Quer dizer, nós ganhamos consciência do erro cometido, nos arrependemos do erro cometido e depois vamos à reparação. Então, se nós pegarmos essa perspectiva dentro da pergunta do nosso querido Edson, vamos verificar como que a criatura que cometeu um aborto, não é? Que já passou pela fase da consciência, já está na fase de arrependimento e ela quer reparar esse erro, o que ela pode fazer? Tá certo? Se ela tiver condições de gerar mais um filho, porque aí tem isso, né? Nós temos essa possibilidade, né? Nós podemos também pedir a Deus para dar oportunidade para aquele espírito, né? Que por algum momento não demos a ele a oportunidade para que ele volte, né? Se não puder voltar através da gravidez, vamos assim dizer, biológica, natural, pode ir por uma adoção, coisa desse tipo, tá certo? Então existe, o importante nessa história é que está dentro do coração da criatura. Quer dizer, a partir do momento que há efetivamente o arrependimento e há o desejo sincero da reparação, e se esse desejo sincero da reparação for
acompanhado de humildade, for acompanhado de preces e pedir a Deus as oportunidades de reparação. Deus não vai negar isso aí, porque Deus quer que a criatura se redima. Deus quer que a criatura seja feliz de alguma maneira, né? Então, existem várias maneiras de que esse tipo de coisa possa acontecer. E quanto mais cedo começar, melhor, né? Porque às vezes nós passamos a existência inteira material, né? A existência física inteira, vivendo com essa situação, vivendo com essa dor de consciência, e somente numa nova encarnação que a gente vai conseguir se redimir. Então, se a gente consegue ter a consciência agora, o arrependimento agora, né? E vamos pensar, vamos usar a inteligência, vamos usar o raciocínio, o que eu posso fazer, o que vai acalmar minha alma, porque isso é tão individual, é tão pessoal, que a pessoa quer se redimir, quer fazer a reparação, mas quer fazer do jeito que ela se sinta bem também, porque não adianta cumprir uma obrigação. Ela tem que cumprir o mandato do coração dela, de alguma maneira, de que ela possa... Então é por aí que muitas vezes pessoas começam trabalhos com creche, é por aí que as pessoas vão trabalhar como voluntários no hospital, é por aí que tem pessoas que vão atender crianças que estão com câncer em hospital. Tem tantas outras maneiras que a pessoa vai encontrar dentro da consciência dela, dentro do coração dela, uma ação de reparação daquilo que ela fez. Até porque tem um lado do espírito nessa história. O Hélio colocou muito bem. Tem espíritos que, vamos assim dizer, não são revoltados, aceitam, ou melhor, ou vivem a consequência daquela rejeição através do aborto e vão ser acolhidos nas colônias espirituais, como Emmanuel já disse num dos livros aqui. E tem aqueles que se revoltam e que vão ficar perturbando aquela família, tá certo? Então, conforme a circunstância também, este sentido de arrependimento, o tratamento na casa espírita, a participação nos trabalhos, nas preces, né, com certeza vai ajudar muito nessa reparação. Muito bem. Nós estamos com o Semeando a Boa Nova, falando sobre aborto. Esse espaço do programa aqui tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Casa Rossi, telefone 4451 7950. 4451 7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Hoje estamos falando sobre o aborto. Sábado que vem falaremos sobre adolescência com o Valteno Silva. Fernando? E o quanto é importante a doutrina espírita. Por que o tema do aborto? É colocado para que a gente esclareça aqueles que não conhecem que existe uma realidade espiritual, que há uma consequência para evitar o ato. Ponto. Mas não condenação. Por quê? Inúmeras pessoas a gente sabe que cometeram. E aí elas começam a ouvir o programa falando, mas eu cometi isso, e agora? Aí entra o processo do espiritismo de consolação, levando esperança e levando a possibilidade do indivíduo reparar o equívoco que cometeu, que muitas vezes cometeu por falta de conhecimento, por ignorância, levado por um momento. Então, todo o ato de amor repara, sim, quando é verdadeiro e o indivíduo se esforça para reparar, é que o Marinho falou. A pessoa pode, de repente, ter um outro filho, ou mesmo, se for o caso, adotar, ou trabalhar numa creche, ou fazer um trabalho social para que se doe para a vida. Se a pessoa tem o sentimento de culpa, eu fiz e agora, então, ela tem a possibilidade de reparar fazendo bem, amando. Se eu eliminei a vida, mas eu posso amar e devolver a vida. Eu só queria colocar também a participação dos ouvintes, porque tem muita gente discutindo isso, principalmente com relação ao estupro, como é que fica, e tem outras perguntas aqui. O Ricardo Leão Neto entrou em contato conosco, ele fala o seguinte: como o espiritismo encara o aborto natural e os natimortos? Seria uma punição divina? É karma dos pais? Bom, Neide, eu ia falar para você, obrigado Ricardo, você está nos ajudando, porque eu ia fazer uma pergunta mais ou menos nessa linha para a Neide. Porque a Neide, ela é voluntária num hospital, né, Neide? Sim. E você lá, você presencia casos de aborto espontâneo, etc. Tal. Então, o que a gente, quais são as possíveis causas do aborto espontâneo? O que a gente pode dizer, como o próprio Ricardo Leoneto sugere para a gente, dessas situações de aborto espontâneo? Eu sou voluntária na maternidade do Hospital da Mulher e eu acompanho muitos casos de aborto espontâneo,
onde o sofrimento é muito grande das mães, né? E elas precisam de um apoio porque ficou na expectativa daquele bebê durante tanto tempo, às vezes 4, 5, 6 meses, né? E como toda causa, né? Todo efeito tem uma causa, né, por trás. A gente sabe que o aborto espontâneo, muitas vezes é o espírito que pode desistir de última hora, não se sente capaz de assumir, e às vezes é por algum problema mesmo, imperfeições da matéria. Fisiológico, né? Que interrompeu, mas tudo isso está dentro das leis de Deus, né? Tudo isso já está pré-determinado. Às vezes o espírito, o natimorto também, de repente ele desistiu e foi embora e o corpinho ficou ali, não é? Só ficou aquela massa de matéria, porque o espírito não está mais presente. Porque a gente tem o livre-arbítrio em qualquer circunstância. E podemos recuar diante das provas, né? Mas é certo que muitas vezes as pessoas dizem, nossa, Deus castiga. Será que a mulher está sendo castigada pelo que ela cometeu no passado? Eu não penso que é nesses termos que a gente deve pensar como castigo, porque Deus não castiga ninguém, né? Mas de que a gente tem que estar revendo algumas coisas que não está legal. Olhar para a gente e perceber o que é que a gente está deixando de fazer nessa vida, como o Marinho falou. Não precisa esperar outra vida para a gente resgatar, não é? O amor cobre a multidão de pecados. A gente pode agora mudar a nossa postura e não precisa ficar pagando aquilo que a gente errou no passado, porque a gente converteu isso, reverteu em posições, em posturas, em trabalhos positivos, né? Então, olha que maravilha. Então, quando foi dito que é um castigo, né, que a mãe está passando, não vejo nesses termos, né? É um alerta, alguma coisa tem ali, quem somos nós para saber, não é? Só Deus sabe o que está acontecendo ali, porque cada ser tem a sua história de vida, né? Mas essa questão da culpa, isso acaba mobilizando a pessoa, né? O remorso imobiliza, a gente tem que ir para frente. Hélio. Marinho? Não, eu só queria reforçar o que foi colocado pela Neide aqui, de que tudo são experiências na vida de crescimento, né? Até mesmo os casos mais indesejados, os casos mais dramáticos, né? São experiências que nós passamos. E tem causas, né? São efeitos de causas anteriores. Né? Agora, o importante é que existe algo acima disso tudo, que são as leis divinas, que são leis de amor, que convertem essas experiências em grandes aprendizados. Então, indo ao encontro da pergunta do nosso querido amigo Ricardo Leal Neto, a experiência do caso de um natimorto pode ter sido uma experiência que teve mais valor para os pais, dependendo da história espiritual de cada um deles, né? Como pode também ter mais aproveito para o próprio espírito que está tentando reencarnar e não conseguiu, porque, como você bem disse, né, nós não sabemos a história espiritual e a necessidade espiritual de cada espírito ali envolvido, né? E aí vem, talvez, a questão da fé, né? Não é uma fé cega, né? É uma fé humilde, uma fé raciocinada, em que a gente acredita que aquela experiência que a vida está facultando a esses espíritos envolvidos, está lhe trazendo, pelo amor, o aprendizado que precisam ter, né, de alguma maneira. E assim, tranquilo, sabe, nessa questão que, assim que a gente... Aliás, com outras palavras, é o que responde o livro dos Espíritos, né? Que depende da situação do proveito dos pais ou do espírito nascente. O que a gente... Pode falar, Hélio. Você ia falar não, pode falar. Não, pode eu falar. só ia falar que nenhuma situação é perdida. Isso é importante nós ressaltando, porque estão aqui me cobrando uma resposta aqui. Nenhuma situação é perdida. Quando se joga luz sobre um fato, e esse fato, quando se joga muito luz sobre esse fato, é para que haja o interesse da sociedade, das autoridades. No caso, por exemplo, da menina lá, descobriu-se, levantou-se que no caso dela não é exceção. Tem muitas mães, muita gente irresponsável, do seu ponto de vista do zelo, do trato de uma criança, de uma menina,
e deixando essa menina em situação que pode possibilitar algo semelhante, que algo semelhante aconteça e está acontecendo, e às vezes muita promiscuidade, onde as pessoas acham que não vai ter consequência nenhuma, isso foi aumentando. Então, quando ocorre um caso desse, joga a luz sobre o fato, e esse fato esclarece, todo mundo se cuida, todo mundo resolve, a autoridade se mexe, todo mundo se mexe para evitar que alguma coisa continue acontecendo naquele campo. Então ela pode ter sido, por exemplo, obra realmente da espiritualidade. Olha gente, isso é perigoso, está acontecendo esse fato, né? Então joga a luz, ela foi um instrumento para poder ressaltar algo que está acontecendo na sociedade e que é inadequado e que precisa ser visto. Ficou alerta, né, Hélio? Ficou alerta. Ela jogou luz sobre aquilo. E isso eu estou falando, jogou luz sobre um fato para a sociedade toda. E tem casos que joga luz para a pessoa, como o Marinho falou agora. Porque muitas vezes você precisa curar o perispírito para você poder ter a maternidade novamente. E se você não curou o teu perispírito, e se não houve essa cura nos sentimentos da pessoa, e ela só quer ser mãe porque ela recusou várias vezes essa oportunidade, e ela quer ela ainda não está curada disso aí, às vezes uma passada dessa, né, por um espírito, rapidamente que ele retorna, ela começa a curar e ela começa a realmente querer. Tem um caso, eu vou contar bem rápido, que eu vi ontem do irmão X. Ele conta o caso de uma família em que uma das filhas deu muito trabalho para a mãe, muito trabalho para a mãe. Assim, eu não vou entrar no detalhe porque o tempo não permite. Elas desencarnaram, as duas desencarnaram. Já desencarnada, essa menina que deu muito trabalho para a mãe, ela resolveu falar assim, não, eu quero voltar. Ela viu que ela errou, né? Eu quero voltar, eu quero ser filha dela novamente, porque eu não vou mais fazer o que eu fiz. Né? Não vou mais fazer o que eu fiz, eu quero voltar, tal. E ela moveu lá onde foi possível ela conversar e pedir oportunidade, e ela acabou recebendo a oportunidade. Ela falou, bom, aí a oportunidade veio assim para ela, olha, tudo bem, você vai voltar. Vai voltar, você vai conviver com ela novamente, mas não como filha. Você vai ser uma empregada doméstica na casa dela. Aí a minha... Opa! Aí eu não quero, não. Isso aí assim eu não quero. Sabe? Então ela não estava ainda... Sabe, no mínimo que você, quando você trabalha isso aí, igual que você joga a situação, a pessoa recua, né? Então é aquela coisa, eu quero um filho, eu quero ter um filho, mas eu quero que ele seja com peso tal, altura tal, cabelo da tal cor, olho de tal cor, e põe tantas condições, mas então você não quer ter um filho. Né? Você quer alguma coisa. Criando tantas você barreiras, querendo, né? Sabe? Então, tudo isso é levado em consideração nesse processo, porque o ato da gestação é um processo de puro amor, onde você vai receber um espírito para cuidar dele. Como a Neide falou, até esse óvulo foi escolhido aquele óvulo adequado, que vai dar o corpo físico adequado para que aquela criatura exerça a sua posição. E nem sempre é como a pessoa gostaria que fosse. Né? Agora, Neide, nessa linha do espírito que deixou de vir, etc., né, nós temos informações na doutrina espírita dos males que são provocados a esses espíritos que não puderam renascer? Nós temos algum tipo de informação? O que esse espírito pode sofrer? Quais são o que ele sente? Nesse momento do aborto espontâneo, você está dizendo? Os males que são provocados a esses espíritos que não puderam vir devido à gravidez ter sido interrompida. Então, se eles não quiseram vir, não é? Eles vão ter outra oportunidade e vão estar sendo socorridos, como já foi dito, né? E vão sofrer as consequências daquele ato, né? De rebeldia. Não optaram, eles foram forçados, alguém abortou. Então, foi o tempo dele. De repente, foi um suicídio, né? Numa vida passada, e ele tinha aquele período de vida ainda para poder viver.
e ele deu cabo da vida através do suicídio. Então ele retorna àquele período necessário, né? E às vezes algumas horas de vida, às vezes a experiência de estar elaborando essa gestação e essa concepção é o tempo que ele precisa, né? A gente tem a ideia do tempo aqui diferente do mundo espiritual. Lá um segundo significa muito. Por isso que às vezes na questão das crianças anencefálicas que não têm o cérebro, normalmente elas desencarnam em seguida, né? Vivem algumas horas, mas não resistem. Mas era o tempo que o espírito precisava, né? Neide, você com a sua experiência profissional lá no hospital, que você atua como voluntária no hospital, qual é a sensação daquelas mães que sofreram um aborto, mesmo espontâneo, ou aquelas que chegam lá porque provocaram um aborto e tiveram complicações de saúde? Qual é a sensação dessa mulher? Então, muitas sofrem, né? E outras, incrível, compreendem, são serenas, tem isso também. Da mãe, de repente, ter uma compreensão interna de que não foi o momento. Às vezes a gente percebe que ela nem tem conhecimento espiritual, mas tem já uma maturidade, né? De perceber que ela pode em outro momento ter aquele bebê. Muitas sofrem, a gente dá apoio, está ali junto, independente se ela abortou por vontade própria ou se foi espontâneo. E o que você diria, que mensagem você deixaria para aquelas mulheres que praticaram um aborto e que agora estão arrependidas, estão com um sentimento de culpa? Então, Jesus nos ensinou a corrigir o erro sem julgar, não é? Ele até tem o caso que ilustra isso, da mulher adúltera, onde ele diz a ela, vai, não peques mais. Ele não a condenou, né? E ainda deu esse conselho sábio, atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. E quem de nós pode dizer que pode jogar essa pedra, né? Então, a gente tem que se colocar nessa posição, primeiramente, de não julgar. Não sabemos o que está ali por trás de toda aquela história de vida. Não temos a mínima possibilidade, né? Com a compreensão espiritual das coisas que a gente tem, essa compreensão tem que ser maior ainda, não é? Então, o que a gente pode dizer, a proposta de recuperação e reajuste que a doutrina espírita oferece, primeiro, a criatura não se imobilizar no remorso, né? Ela pode, claro, sentir que não foi adequado aquele ato, mas ficar remoendo, isso paralisa, não é isso? E o sentimento de culpa também, ele é autodestrutivo. Então não adianta você ficar com sentimento de culpa, ficar remoendo. Tem que reagir e se colocar à disposição do trabalho no bem. Como já foi bem colocado aí, a caridade, né? Adotar uma criança, auxiliar um idoso como se fosse um filho. Fazer o bem ao próximo, né? Se dedicar um pouco em prol do próximo, a criatura já vai estar se sentindo melhor, porque o mais importante, eu acho, porque Deus ele não está julgando e nem culpando. É a gente que se culpa e se julga, não é? A gente é que se sente mal com os erros que a gente comete. Então tem esses atenuantes da gente estar trabalhando junto aos necessitados, ao próximo, alivia muito, né? E o que dizer para aqueles espíritos que ficam influenciando, tentando sugerir aborto para as pessoas? Que eles também, por sua vez, vão responder por isso, né? De estar interferindo no livre-arbítrio do outro. Se bem que a gente sabe que os espíritos estão o tempo todo à nossa volta interferindo, né? O livro dos Espíritos coloca isso, que mais de 90% do que a gente pensa é por influência espiritual, né? Então a gente tem que estar muito atento, pensar naquilo que está fazendo, refletir, não ir por impulso, não porque o outro disse que aquilo é errado, a gente tem que avaliar por nós mesmos, né? Cada um é responsável por si. Então eu entendo que a gente tem que olhar para nós, ver as nossas possibilidades e tomar as nossas decisões, né? Com responsabilidade, certo de que a gente vai ter que estar respondendo por aquilo. Muito bem, Neide, nós estamos chegando no minuto final do nosso programa e a pergunta para você é: qual é a palavra especial? Tem uma palavra que resumiria tudo o que a gente falou hoje sobre isso? Olha, eu não pensei nessa palavra, mas eu estou sentindo que a compreensão. Compreensão, né? Sabe? É o sentimento que deve estar fundo no nosso coração. Muito bom.
Fernando, quem são ganhadores ou ganhadoras do livro de hoje? Dos livros de hoje, são 2 livros. Os ganhadores, a Daphne Françoso e Edson Lorenzini. Aí, Daphne Françoso e Edson Lorenzini, parabéns, vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam restabelecidas. O Eros já anotou, está anotando lá, está tudo registrado para ninguém ficar sem o livro quando voltarem às atividades. Neide, muito obrigado pela sua participação aqui Eu que hoje no agradeço. Semana Boa Nova. Muito esclarecedora, foi muito assertiva, parabéns, obrigado pela sua contribuição, viu? Muito bem. Eu que agradeço. Hoje a Obrigada. Neide, que é a trabalhadora lá da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André, esteve conosco falando sobre o aborto. Sábado que vem, o Valteno Silva vai estar com a gente aqui, falando sobre adolescência. Você fica conosco, porque daqui a pouquinho, daqui meia hora, este programa vai estar sendo reprisado lá na Web Rádio. Aliás, acesse a nossa Web Rádio para você ver uma programação diferenciada, para você assistir os programas SBN que são transmitidos lá também durante a programação. www.webradio.osemeador.org. E uma boa semana para você, ouvinte.